Olá pessoal, meu nome é Luiz Couto, sou do Orquidário Guarapari, coleciono orquídeas há 30 anos e eu queria hoje fazer um vídeo para vocês sobre Cattleya Aclandi. Poucas vezes eu tive a oportunidade de ver no orquidário as variedades de Cattleya Aclandi floridas, juntas. E hoje eu estou tendo essa oportunidade aqui no orquidário, então eu não posso perder de passar isso para vocês e um pouco da minha experiência. Eu acho que vai ser legal vocês poderem ver isso aí, que é muito difícil você ter essa oportunidade, tá? A Cattleya Aclandi é uma espécie endêmica da Bahia. Ela ocorre do sul da Bahia, da região da Península de Maraú, passa por todo o recôncavo baiano e relatos de grandes profusões de Aclandi, mais ao norte até Feira de Santana. Mas é uma planta exclusiva da Bahia, tá? Durante muitos anos, poucas pessoas conheciam essa espécie, porque era uma planta difícil de se cultivar. Hoje, é uma planta que está sendo muito usada pelos orquidófilos e bem reproduzida. Já se tem novas formas de cultivo, clones melhorados, a gente já deve estar aí na terceira geração de cruzamentos. E o Orquidário Guarapari tem uma coleção muito bonita, eu quero passar um pouco disso para vocês. A Cattleya Aclandi é uma espécie que vive praticamente na zona de Mata Atlântica, mais próximo do litoral. É uma planta que gosta da brisa marítima, ela aprecia muito a umidade do ar e ela precisa dessa umidade para poder se desenvolver bem. Esse é um dos grandes motivos que muita gente não quis colecionar Aclandi no passado, porque achava difícil. Quem está mais ou menos na região de São Paulo ou a região de Goiás, que é um clima mais seco, tinha muita dificuldade de cultivar a Cattleya Aclandi. E hoje a gente tem recursos para esse tipo de cultivo. E eu vou passar um pouco disso para vocês, mostrando cada tipo de cultivo, para que cada um possa fazer aquilo que é melhor para a sua região, né? Passar um pouco da nossa experiência, porque a forma que eu cultivo aqui no litoral, eu estou a 70 metros do mar. É muito próximo do mar, a umidade é altíssima. Eu tenho aqui 80% de umidade relativa do ar o ano inteiro. E quem está, por exemplo, em Goiás, tem épocas que chega a 15, 12, né? Então a umidade é muito baixa. Então eu vou mostrar um pouco de cada um para vocês aqui agora, tá? E mostrar as variedades. Primeiro eu quero mostrar as variedades. Aqui a gente tem uma rara, muito rara, Aclandi cerulea. Espero que vocês consigam ver. É uma das melhores da espécie. É uma planta que tem um tom azulado, né? Quase todas as Cattleyas têm o seu tom cerúleo. E essa é uma Aclandi cerulea. Se você pegar uma tipo, você vai ver a diferença da tonalidade, né? O tom azulado do labelo, tá certo? Então essa é uma espécie, uma variedade cerúlea. Aqui nós temos a variedade albescens. O que é uma variedade albescens? É uma planta que ela tem um albinismo e ela preserva o tom lilás. De alguma forma ela tem um tom lilás no labelo e não é uma alba plena. E aqui a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês o que seria uma alba plena. Então aqui você tem uma albescens, que a gente pode chamar também de uma alba maculata, e uma alba plena. A alba plena, ela não tem nenhum pigmento lilás, ela é totalmente desprovida do pigmento lilás. Pode observar que ela é toda branquinha,
com as pétalas e sépalas verdes, tá certo? Esse aqui é uma alba plena, essa aqui é uma albessis, tá certo? Todas duas raras, e hoje a gente já começa a ver em coleções já desenvolvidas de laboratório. Uma planta lindíssima. E agora eu vou mostrar para vocês algumas diferenças de plantas tipo. Esse aqui é um padrão, é um tipo mais predominante. Esse é o padrão tipo mais predominante hoje nas reproduções, nos cruzamentos, tá? Um tom mais bege, esverdeado, com pigmentos escuros, que são as mais apreciadas. Pelo que eu sinto na preferência dos colecionadores, as aclantes com pigmento mais escuro são as que mais atraem. Aqui a gente tem uma com menos pigmento, que é mais próximo do parátipo, do holótipo da espécie, com menos pigmentos, um tom mais bege, né? Aqui a gente tem um tom mais amarelo, tá certo? É uma variedade, é um tipo que tem as pétalas e sépalas mais amarelas com pigmento escuro. Ela foge um pouco do bege e cai para esse tom amarelado, esverdeado. E nós temos também algumas bem escuras, como essa. Mais pigmento escuro também, uma planta considerada tipo, tá? Também tipo. Aqui você tem uma tipo linda, abrindo, que é uma tipo mais pigmentada nas bordas, né? Uma planta muito bonita, muito atrativa. E aqui você tem uma tipo de super melhoria genética. Isso já é um cruzamento de segunda geração, de flores grandes, labelo gigante, planta realmente especial para coleção, para exposição, tá? Uma planta lindíssima. Eu não tenho uma nigrensis para mostrar hoje, que é ela completamente negra, onde os pigmentos quase tomam conta das pétalas e sépalas, fazendo com que ela pareça realmente uma planta negra, tá certo? Então essas são as variedades que hoje se vê no mercado. Estão todas floridas aqui hoje, para minha alegria. A Cattleya Cland é uma das cattleyas que tem o melhor perfume, extremamente perfumada. Elas florescem basicamente em todos os bulbos durante o ano. Todo ano você tem uma floração de Cattleya Cland. Mas a floração predominante é primavera, verão. Você vê, nós estamos em fevereiro, eu estou com o máximo de floração aqui hoje. É uma floração que atrasou um pouco, mas se estendeu até fevereiro, mas dentro do verão, né? Então você vê aí que beleza que é isso, né? Uma planta realmente formidável, que o orquidário fica super perfumado. Eu recomendo todo mundo a colecionar. É uma planta baixa, que atinge aí no máximo 20, 25 centímetros cada bulbo no máximo, tá certo? E eu vou mostrar agora para vocês um pouco do cultivo da Cland. Bem, como eu já disse no começo do vídeo, a Cland é uma planta que não aprecia muito vaso, porque ela não gosta de ficar molhada, ela prefere a umidade do ar. As raízes da Cland, se elas estiverem aéreas, ela funciona muito melhor. Você vê quando você planta uma Cattleya Cland num toco como esse, olha aqui, observa,
cultivo? Isso aqui é um toco de café, que na nossa região mais úmida vai muito bem. Repara que todas as raízes estão branquinhas, vivas. É o que a clande gosta, tá certo? Então, se você puder reproduzir a sua clande dessa forma, cultivar a sua clande dessa forma, a sua chance de acertar é muito maior. Lembrando que, independente se você está na região mais seca ou não, quando você cultiva uma clande num toco ou numa placa de peroba, você tem que molhar mais, porque a clande tem o bulbo fino e ela requer mais água. Ela gosta de molhar praticamente todos os dias para que ela consiga absorver a água que ela precisa, porque ela não tem muita retenção, e secar. Aí no dia seguinte você molha de novo. Se você tem um substrato que mantém ela úmida, aí você não vai molhar todo dia, tá certo? Olha, vou dar outro exemplo para vocês de cultivo. Eu já havia mostrado esse tipo de cultivo no outro vídeo que a gente gravou com o nosso amigo Marcos Júnior. E alguns que eu até estava fazendo experiência, que eu vou mostrar aqui. Mas observa aqui o seguinte: aqui nós temos um toco de sanção no campo e a planta cultivada na vertical, totalmente aerada, com muita ventilação nas raízes. E olha só que beleza de planta, tá vendo? Então esse é o tipo do cultivo que eu recomendo, tá certo? Esse tipo de cultivo aqui é excelente. Já nas regiões mais secas, vamos dizer Minas Gerais, São Paulo, região mais central do Brasil, né? Centro-Oeste, é um lugar onde a umidade é mais baixa. Então o que a gente recomenda? Que a clande seja colocada numa casca de peroba ou numa rodela de peroba, de sanção do campo, inclinada dentro de um cachepô, para que ela possa colocar as raízes para fora, se ela assim quiser, e completar com substrato. Por quê? Porque ela vai ficar seca na casca de peroba e vai emitir as raízes para dentro do substrato, que vai permanecer úmido por mais tempo, porque ele não vai escorrer facilmente. Por isso que você coloca o substrato. E aqui você vai conseguir cultivar essa planta. Ela vai sair do vaso naturalmente, porque é o que ela gosta de fazer, mas ela vai jogar as raízes para dentro do vaso para buscar a umidade que está lá dentro. Então, esse tipo de cultivo para as regiões mais secas, de baixa umidade, é o que eu recomendo, tá? Eu acho que funciona muito bem. Eu estava fazendo um teste aqui no orquidário com esse tipo de vaso, que é um vaso baixo, né, feito para valquiriana e nobilho, com substrato de macadâmia, brita, carvão, né, um mix. E as plantas gostaram muito, até mesmo aqui na região mais seca. Então eu acredito, na região mais úmida, então eu acredito que na região seca esse tipo de cultivo possa funcionar também. É uma questão de fazer um teste. Eu tenho aqui uma planta linda, que foi uma das primeiras que eu fiz. Então eu vou falar para vocês que não tem como dizer que ela não gostou, né? Ela está bem adaptada, ela botou as raízes para fora, porque ela gosta de raiz aérea, como eu estou dizendo. Então ela adaptou bem nessa umidade do vaso e botou a raiz para todo lado e tá aí, ó, uma planta linda, tá? Aqui você vê o tradicional, que é o que eu estou tentando passar para vocês. Olha, pessoal, esse é o cultivo tradicional da Cattleya aclande, aqui no Espírito Santo, e eu acredito que em qualquer lugar do Brasil você consiga cultivar assim, tá? A peroba dentro do vaso, inclinada, a planta subiu a peroba, não tem substrato dentro, tem uns pedacinhos de peroba e raiz para todo lado. Olha aí, tá? Olha aqui outra.
vendo? Que beleza. Cultivo excelente. Olha aqui, essa substrato dentro da caixinha, não dentro do vaso de barro. O vaso de barro grande vai apodrecer as raízes, ela não vai gostar. Mas na caixinha, ela joga a raiz para dentro e joga a raiz para fora pelas laterais do vaso. Olha, porque ela gosta assim, ela gosta de ventilação na raiz. Olha. Então aqui você vê claramente que a planta está perfeitamente adaptada para esse cultivo de caixinha. Lindo, super bonito, não é isso? É isso. O que mais que eu poderia dizer? Cultive Cattleya clandre. Nós temos alguns cruzamentos no nosso site e a gente está sempre fazendo melhoria genética, sempre oferecendo o melhor para vocês de melhoria genética, tá? Nós somos especializados em espécies e eu quero oferecer muitos cruzamentos bacanas de Cattleya clandre para vocês, tá? Então, muito obrigado, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa no cultivo de vocês. Eu não podia perder essa oportunidade de mostrar essas maravilhas perfumadas que a gente tem aqui hoje, tá bom? Um grande abraço, obrigado.